Bom, vamos ver no AutoCAD como a gente importa um mapa digitalizado e como a gente acerta a escala para as nossas medições, seja de área, de bacia, seja de talveg ou qualquer medição em mapa com unidades, vamos chamar só de referenciadas, como a gente trabalha no AutoCAD. Aqui o AutoCAD está aberto, AutoCAD em inglês. Então nós vamos em inserir, na área de referências, referência externa, anexos, vou buscar o arquivo, normalmente um JPG ou um arquivo de imagem qualquer. Vamos abrir as opções de anexar. Se é para especificar o ponto na tela, ou seja, você já tem um ponto específico para inserir, vamos deixar para especificar na tela. A escala, se a gente vai especificar ou vai deixar a escala 1, vou marcar para especificar na tela, para ficar fácil na hora de inserir e ele ficar grande. E a rotação, se a gente quer colocar ele em ângulo reto, como ele vem originalmente, ou especificar. Então eu vou deixar ângulo 0. Então vamos inserir, ele pede para clicar o primeiro ponto e agora o segundo ponto. Eu vou inserir ele bem grande aqui. Tá. Se porventura ele ficar muito pequeno ou desaparecer ou algo assim, você utiliza zoom, enter, e enter ou espaço, e aí fica tudo preenchido na tela. Depois ou antes dessa etapa é interessante você salvar o arquivo. Então você vai salvar e acha um caminho seguro para o arquivo para não perder, porque eventualmente tem algum problema e aí ele encerra o AutoCAD. Bueno, depois disso, a gente inseriu, vamos analisar aqui rapidamente o arquivo. As linhas horizontais são linhas de longitude, obviamente não são longitude nas coordenadas métricas, em UTM ou qualquer que seja, é um levantamento qualquer. E aqui estão as linhas verticais, vamos dizer que esses valores 36, 37 e todos estão em quilômetros, então 36 quilômetros, 37 em relação a uma referência zero qualquer, então a distância entre essas duas linhas verticais é 1 metro, é 1 quilômetro. As verticais a mesma coisa, distância de 1 km, a menor aqui 66 vai até 74 km. Então um quadrado aqui tem lado 1 km, então temos 1 km quadrado aqui dentro, ou 100 hectares. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora na sequência, O cruzamento de uma linha horizontal e uma vertical vai ter coordenadas. Por exemplo, aqui, primeiro é x, então é o que a linha vertical delimita, e aqui y é o que a linha horizontal delimita. Então esse ponto aqui, essa intersecção, vai ser 37 km em x e 74 em y, ou longitude 37 e latitude 74 km. Bom, então a gente vai ter que jogar esse ponto aqui exatamente para 37 km e 74 km. Então a unidade aqui, pelo mapa, eu vou estabelecer que está em quilômetros. Então nós vamos acertar a unidade. Então vou digitar UN de unidade, ou vou digitar aqui na barra de comando. Normalmente vem em polegadas, unidade americana, vou colocar ela em quilômetros, e a precisão eu não quero muita precisão, vou colocar duas casas depois da vírgula. O ângulo aqui não precisa se preocupar agora. Ok, então ele já entende que 1 no desenho é 1 km. Bom, outra ferramenta que eu vou precisar aqui é o Snap, então vou configurar o Snap aqui. Eu vou marcar, vou clicando na seta do lado, eu vou utilizar o Endpoint, o Midpoint não, então vou desmarcar todos que eu não vou utilizar. O Node eu vou precisar, quadrante, todos os outros não, se eu precisar depois eu habilito. Vamos habilitar ele, muito bem, e vamos precisar inserir então esses pontos, mover
carta, o mapa, para o ponto de intersecção. Para facilitar, vou inserir uns pontos aqui. Vou inserir aqui embaixo, que está mais limpo, né? Aqui estão as curvas de nível. Eu vou inserir um ponto na intersecção de linhas verticais e horizontais de referência que não estejam em cima de curvas. Aqui já fica um pouco difícil, então vou inserir aqui. Então antes disso eu vou mudar uma cor, vou pegar uma cor para ter contraste, vou pegar um azul aqui e vou inserir um ponto aqui. Então para inserir ponto é digitar point, point, enter e especificar o ponto. Então eu vou dar zoom para graficamente conseguir inserir o ponto na intersecção. Então aqui eu já tenho na vertical a espessura da linha, a linha da vertical e a linha da horizontal, então, mais ou menos visualmente, vou dar bastante zoom, mais ou menos o meio das duas linhas que se cruzam aqui e inserir o ponto. Bom, o ponto está muito pequeno, que a referência pode estar muito grande, então eu vou acertar o tipo de ponto. Então eu vou digitar DDP, e a DDP Type, que é o tipo de ponto. Em português provavelmente o comando aceita também, mas é editar ponto, o tipo de ponto. Aqui o tipo de ponto está como um ponto infinitesimal, então está muito pequeno, eu vou usar um qualquer. Pode usar qualquer um desses pontos aqui, eu vou usar esse aqui. A outra opção, eu vou colocar o tamanho do ponto com escalas absolutas, eu vou deixar em 5 unidades, vamos ver o que ele vai dar. Então ainda está pequeno, está muito pequenininho, então eu vou repetir o comando, só dar enter ou espaço, ele repete. Então ele está em 5, eu vou colocar em 20. Ainda está pequeno, vamos de novo, está em 20, vamos colocar em 100 para ver se ele aumenta. Aumenta um pouco, tem que colocar mais, vamos colocar uns 10 mil aqui. Agora ficou melhor. Então é só ir acertando o tamanho em coordenadas absolutas que fica mais fácil. Bom, aqui está o primeiro ponto. Esse ponto ele tem que ter coordenadas 37, tá? As linhas verticais, lembrando, delimitam x e as horizontais y, longitude, latitude na vertical. Então ele tem que ter coordenadas 37 km e 67 km. A unidade tem quilômetros, poderia ser em metros, então esse ponto seria 37 mil metros por 67 mil. Para mim saber a coordenada, eu vou com o botão direito, selecionando ele, botão direito, então posição ele está em 32.900 e alguma coisa, e o y menos isso, então essa não é a coordenada. Para a gente ter uma aproximação da coordenada, eu vou bem na direita aqui, nas opções de customização, eu vou clicar e vou lá em cima, coordenadas, e aí elas aparecem aqui. Então aqui estão as coordenadas. Então o que eu vou fazer? Nós vamos mover esse ponto, esse mapa, para que esse ponto coincida com a coordenada 3767. Então vou selecionar, clicando fora, um clique só, clique e solta, para a esquerda, não para a direita, para a direita não seleciona, clique para a esquerda, o ponto e o mapa. Eu vou utilizar o comando mover, M, mover, enter, e especificar o ponto base, eu clico em cima do ponto, e aí eu vou mover para onde? Eu vou mover para a coordenada que eu quero. Então, já cliquei, agora eu vou lá, eu vou no desenho utilizar, né? Eu quero coordenadas, aí eu vou digitar, é para especificar o segundo ponto, eu posso clicar ou digitar a coordenada, então eu vou digitar 37, e aí o separador é vírgula, o decimal é ponto. Então nós vamos utilizar a vírgula para separar então os eixos, então é 37 em x e aqui no ponto é 67 em y. E vou dar um enter. Aparentemente ela é para ter movido, nem sempre funciona. Então esse ponto é para estar com as coordenadas corretas. Então aqui eu já vejo que ele não moveu corretamente. Então se eu clicar com o botão direito, vamos aqui, vamos ver se ele moveu certinho. Botão direito, moveu. Achei que não tinha movido, mas moveu certinho. Então agora esse ponto aqui, né, já está em 37 km certinho.
Se a gente inserir um outro ponto, né, se a gente vier aqui numa outra intersecção e olhando a coordenada lá embaixo, uma qualquer aqui. Aqui é para ser 41 e 73. Então lá embaixo, nas coordenadas, está 54.000, a escala está gigante. A gente tem que reduzir. Então, vou inserir novamente um ponto para facilitar a escala. Vou achar uma intersecção qualquer, pode ser do lado, eu vou pegar uma qualquer, pode ser aqui. Ó. Vou inserir aqui em 40 e 74, vou dar zoom, mais ou menos por aí. E esse ponto tem que ter coordenadas 40 e 74, obviamente não tem. Obviamente ele está com essas coordenadas, 40.000 quilômetros e 98. Agora eu vou deixar esse ponto que está no desenho para mim dar uma escala e vou inserir um ponto que é a referência com as coordenadas verdadeiras. Então o ponto com coordenadas eu vou colocar em outra cor para facilitar, eu vou mudar aqui e vou colocar uma cor de destaque, diferente do azul, vou colocar vermelho. Vou inserir o ponto, point, e ele pede para especificar o ponto. Eu posso clicar na tela, mas eu não quero clicar, eu quero que o ponto corresponda a 40 e 74. Então vou digitar 40,74. Enter. Ele inseriu. Tá? Ele inseriu, mas eu não consigo ver. Ele está aqui embaixo. Né? Ele pode, dependendo da escala, ele pode estar muito longe, muito perto. Né? Ele está aqui. Então os dois pontos estão muito próximos. Muito próximos. Então o que a gente tem que fazer agora? Esse ponto não move o azul. Nós temos que mover o azul superior, que é o do desenho, e dar um comando de escala para reduzir a escala para coincidir aquele azul superior com esse vermelho. Então nós vamos selecionar o primeiro ponto, que é o ponto azul, o segundo ponto azul em cima, e o desenho. Clica fora e puxa na borda e ele seleciona. Eu não selecionei o terceiro, então só o primeiro e o segundo. Então agora eu vou dar um comando de escala, nós temos que reduzir essa escala. Então vou dar um comando de escala SC, Enter, e aí ele pede especificar o ponto base. O ponto base, aqui nesse caso, é o ponto azul inferior. Então vou dar zoom. Eu já marquei o snap aqui, mas eu poderia clicar e selecionar, já está o node é para nó, para ponto, e aí eu vou no ponto azul, vou clicar especificando o ponto base, cliquei nele, e aí agora tem que ter atenção, ele pede para especificar a escala. A gente não sabe a escala, mas a gente sabe uma referência, que são os dois pontos. Então eu vou clicar em referência, ou vou digitar R de referência, que corresponde à letra em destaque azul, né? R. Aí ele pede qual que é a referência. A referência é a original dos dois pontos azuis nesse caso. Então eu vou clicar no primeiro ponto azul, e vou clicar no segundo ponto. E agora ele já vai me dar um fator de escala. Qual que é a escala? A escala a ser movida, que seria do segundo ponto, é o terceiro, que é o vermelho. Então eu vou dar zoom aqui na intersecção, e o ponto vermelho, acho que é esse aqui. Aqui está o ponto azul, está selecionado, é aqui. Cliquei e aí está os pontos sobrepostos. Veja que agora o desenho reduziu bastante, os pontos ficaram muito grandes. Então eu vou dar um DDP Type. Vou reduzir aqui, vou colocar 10, vamos ver. Aí já reduziu bastante, vou colocar 1. Aí já está um valor aceitável. Muito bem, vai salvando, né? Vai fazendo as etapas e salvando, para você não ter risco de perder o desenho. Bom, então esse ponto aqui tem as coordenadas iniciais, 37 e 67. O vermelho tem as coordenadas reais, 40 e 74. O último azul não tem. Infelizmente ele não vai ter uma coordenada, não vai coincidir os dois pontos. Eu posso fazer coincidir, mas se a gente reparar, as linhas verticais, veja pelo cursor aqui do mouse, vou deixar ele bem em cima da linha 36, coincidindo as verticais.
pode observar que tem um ângulo, tem uma deflexão entre a linha vertical de referência e o mouse, que seria a ortogonal. Isso é por causa do levantamento da geodésia. Então tem a distorção, e o AutoCAD não é um software geodésico, não é um software para corrigir essas. Ele não leva em conta então essas distorções, né? Ele é um software plano, mas ele tem essa distorção, vai ter, mesmo que a gente gire, roda, não vai dar. Mas para o que a gente precisa, né, para áreas de contribuição pequenas, digamos assim, vai ter grandes problemas. Então, ele é uma ferramenta para a gente utilizar. A gente pode corrigir, se a gente quiser, a gente pode rotacionar o ponto azul para coincidir com o vermelho, mas quando a gente fizer do azul para o vermelho, a gente vai estar rotacionando os pontos aqui da esquerda e da esquerda e aqui de baixo. Então, um ou outro vai sair errado. Se você realmente quiser corrigir, dá para mover o azul em cima do vermelho. Para fazer isso, a gente utiliza o comando rotacionar, que ele tem que rotacionar aqui da esquerda para a direita. Eu vou utilizar um rotacionar, um rotate. Selecionar os objetos a rodar, então eu vou selecionar o mapa, o primeiro ponto azul, e eu vou selecionar o segundo ponto azul. Então tem 3 objetos selecionados. Lembrando que o ponto vermelho não é para selecionar, porque é ele que vai ter que ficar fixo, é para ele que vai mover. Selecionei e vou dar um Enter. O ponto base. Bom, aqui eu quero mover, então a minha base é o primeiro ponto. Cliquei nele e agora ele pede o ângulo. Eu não sei o ângulo. Se eu clicar aqui, eu vou estar rotacionando o desenho de uma forma equivocada. Mas eu conheço uma referência, que é a linha que liga os pontos azuis. Então eu vou clicar em referência e aí ele pede qual que é o ângulo de referência. Eu vou clicar no primeiro ponto inserido, que é o azul, o segundo ponto, que também é azul, e agora sim, para onde que eu rotacionar ele vai. A única que eu tenho que clicar agora no ponto vermelho. Agora sim os dois pontos coincidem e está certinho. O que acontecer é que se eu inserir um outro ponto de uma outra coordenada, aqui na esquerda ou na direita, pode ser que ele fique um tanto distorcido, que essa distorção agora espalhe para outro ponto. Vamos inserir um aqui, inserir também em vermelho, um ponto com coordenada aqui embaixo, 42, que é essa linha vertical, e 67. Então editar point, 42,67, aí veja que está distorcido. Quando eu rotacionei para a direita, né, sentido horário, e aí ele rotacionou. Então o ponto acabou distorcendo mais do que já estava, né? Rotacionou, distorceu. Se eu inserir um outro aqui, ó, 36, vamos ver o quanto está distorcendo em cima. 36,74, que é esse ponto, point, 36,74. Lembrando que se eu dar um enter ou um espaço, ele repete o comando. Mesmo rotacionando, né? Agora ele ainda é distorcido, então ainda tem uma diferença. Mesmo rotacionando, ele está distorcido e vai continuar. Talvez aqui no meio ele fique menos distorcido. Vamos ver, um ponto 40 e 70. Então 40 e 70. Aqui distorceu menos, a mais em cima. Bueno, mas esta é a forma, esses pontos a gente não precisa mais. O que importa agora é que o mapa está, vamos dizer que está referenciado, não georreferenciado, está referenciado no levantamento. Então a gente pode marcar a bacia, fazer medições. A gente sabe que a distância horizontal entre essas duas linhas de referência é de 1 km, por causa da unidade, e a vertical é de 1 km também. Vamos colocar uma linha aqui, vamos colocar entre as duas verticais, vou colocar uma linha em vermelha, line. Vou dar um zoom aqui, ó, que é a intersecção em cima dessa linha horizontal de 74 km, entre 39 e 40. Vou dar um zoom em 39, na intersecção, sair do zoom, e agora vou lá no 40, vamos ver o quanto está dando de distância. Selecionei, botão direito, propriedades, comprimento, 1.01 km. E veja que está em quilômetros, ela vai distorcer bastante.
Se tu te sente seguro para trabalhar, mesmo estando em quilômetros, converter para metro, então você vai inserir pontos de 39 mil, aqui vai ser 39 mil metros, aqui 40 mil metros, e aí vai distorcer menos, né? Um pequeno movimento vai dar poucos metros. Na unidade que a gente acertou para quilômetros, um pequeno movimento vai dar muitos metros, e aí vai te dar um erro um pouco maior. Então eu aconselho você trabalhar com a menor divisão do metro, que aí fica mais fácil, dá menos erro, digamos assim. Então, se você tiver familiaridade, trabalhar com multiplicar esses números por 1000, vai ficar mais fácil trabalhando em metros. Então essa é a forma que a gente utiliza, né, referencia as coordenadas gráficas do nosso desenho com as coordenadas retangulares do AutoCAD. É dessa forma. Agora a gente pode marcar bacia, pode fazer medições e todas as determinações gráficas em cima do desenho a partir do AutoCAD. Lembrando, o AutoCAD não é um software de geomática, né? Não tem da Geodésia, ele não tem as correções, então ele vai trazer as distorções dos levantamentos, ele não vai conseguir corrigir assim como um programa SIG, né? Um programa de georreferenciamento, qualquer um deles, que traz os sistemas de coordenadas, e aí vai conseguir corrigir, tá? Mas fica uma ferramenta aí útil para ser utilizada.